80 anos de um dos maiores vocalistas da história da música. A partir de agora, em Altus Place, Rod Stewart. Jamais passaria em branco os 80 anos de um dos meus ídolos maiores na música, que é, sim, Roderick David Stewart, conhecido obviamente como Rod Stewart, que no último dia 10 de janeiro de 2025 completou 80 anos. Então, obviamente, nasceu em 1945, nasceu em Londres, precisamente ao norte de Londres, num subúrbio, né, um bairro chamado Highgate, um pouco depois de Camden Town, que fica no norte de Londres, e começou sua carreira musical em 1962, vejam bem, como artista de rua. Sim, Rod Stewart começou tocando sua gaitinha de boca, sua harmônica e cantando altos blues pelas ruas e estações de Londres. E então o que eu vou fazer aqui é um passeio muito mais focado, que eu vou trazer mais detalhes e diferentes e raras edições da carreira solo dele, mas claro, pontuando com outros lançamentos ao longo dos anos 60, enfim, a partir de 63, 64, ele passa por algumas bandas, mais no clima folk, também no rhythm and blues. Tem um período ali entre 64 e 65 que ele se torna o rei do mod, né, dos mods, é Rod the Mod Stewart. Ele ficou conhecido tocando em diferentes bandas e trios e conjuntos musicais de rhythm and blues e northern soul, mas o que eu vou focar aqui vai ser realmente a carreira solo, do que eu considero inclusive o período de ouro do Rod Stewart, claro, porque ao longo de várias décadas, felizmente ele lançou vários discos, mas nem sempre acertando o pulo. O que eu estou trazendo aqui é o que eu considero realmente a era de ouro, e como eu falei, vou trazer mais detalhes dos álbuns, dos discos solo, do que, enfim, das bandas por onde ele passou, que foram algumas bem importantes, que é claro, eu amo de paixão, algumas já passaram por aqui. Então vou fazer o seguinte, vamos começar esse passeio na ordem cronológica, e já vou de cara mostrar, assim, já vamos dar um pulo, né? Quem quiser conhecer, saiu aqui, estou mostrando aqui em cima, saiu somente em CD, uma compilação com os singles e com os trabalhos que ele lançou de 63 até 1967, ainda não saiu em vinil. Espero que um dia isso saia, ou se saiu, não estou sabendo. Se você souber, me avise para eu falir e correr atrás, porque eu quero muito um dia que isso seja essas compilações que saíram com, digamos assim, o período inicial do Rod Stewart. Ainda não tem um LP, tem em CD, essa aqui é uma das edições, saiu no Brasil também. Mas vamos lá, vou começar direto com o álbum, né, com os dois álbuns, na verdade, que já tornaram o Rod Stewart conhecido não só na Inglaterra e na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E também isso aqui eu vou passar rapidamente, já passou por aqui, para a gente logo já ir direto para o seu primeiro álbum solo, mas não pode ficar de fora, né, gente? Aqui, né, com o Jeff Beck Group, onde ele lança dois álbuns, né, o Truth, em 1968, e o Beck Ola, em 1969. Essa aqui é uma edição, se quer saber detalhes disso aqui, já fiz um episódio sobre os álbuns 2 em 1, isso aqui é uma compilação que saiu em 75, trazendo então o trabalho do Jeff Beck Group, né, os dois primeiros álbuns, né, o Truth e o Beck Ola, que tem nos vocais Rod Stewart, além do Ronnie Wood, enfim, toda aquela turma. Isso aqui não precisa entrar em detalhes aqui, você já deveria conhecer, ou se não conhece, corre atrás, escuta isso aqui antes de repente já cair na carreira solo. Mas vamos lá, já vamos passar direto para a carreira solo, então fica aqui apenas um registro dos dois primeiros trabalhos, onde, enfim, Rod Stewart se tornou, principalmente nos Estados Unidos, Jeff Beck Group foi muito popular nos Estados Unidos entre 68 e 69. Ele termina, na verdade, o Jeff Beck Group em 1969, né, uma história que eu já contei aqui no episódio onde eu falo mais sobre esse disco, e Rod Stewart, já no final de 1969, lança o seu primeiro álbum solo, que eu já trago uma das edições aqui para vocês. Então tá aqui o Rod Stewart com An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, lançado em 1969. Para ser bem preciso, esse álbum sai primeiro nos Estados Unidos em novembro
de 1969, com outra capa que eu ainda não tenho aqui, mas ele sai com uma capa amarela, chamado apenas como The Rod Stewart Album, em 1969. Então, em novembro, sai nos Estados Unidos, e na Inglaterra ele sai já em fevereiro de 1970 com esta capa aqui, que é considerada a capa oficial, então, do primeiro álbum do Rod Stewart, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, que é uma tradução livre, poderia ser como, sei lá, uma velha capa de chuva nunca vai te deixar na mão, né? Então tá aqui Rod Stewart com o primeiro álbum solo dele. Essa edição aqui que eu já estou mostrando para vocês, com a capa e a contracapa, é uma edição brasileira que sai em 1973 pela Mercury Records, tá? O mesmo label aqui nos Estados Unidos e Canadá, se não me engano também na Ásia também, sai pela Mercury. Aqui no Brasil sai somente em 1973, tá? Então tá aqui a prensagem brasileira do primeiro álbum do Rod Stewart, mas eu tenho aqui outras edições lindas demais para mostrar para vocês do mesmo álbum, só que em outras prensagens. Então vamos lá, trago para vocês, que sai daí pelo label, que sai na Inglaterra e em outros países também, pelo clássico label da Vertigo. Então trago aqui para vocês mais uma outra edição. Essa aqui é a terceira prensagem britânica, tá? Que sai então em 1973 também, essa prensagem aqui. Eu não tenho a prensagem original britânica, com a capa Gatefold, tá aqui. Baita prensagem essa, original britânica lá de 73, já é a terceira prensagem. Deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês. E já eu mostro o label, que é super clássico, né, gente? O label super conhecido da Vertigo. Então, na Inglaterra e alguns outros países da Europa, também, se não me engano, na Austrália, também sai pela Vertigo, né? Deixa eu mostrar o label para vocês, que é sempre maravilhoso esse label, né? Isso aqui já é uma segunda ou terceira geração do label da Vertigo, vai passar por aqui ainda os primeiros labels da Vertigo também, mas olha que beleza aqui, então, né, conhecido esse label aqui, essa segunda ou terceira formato desse label da Vertigo é conhecido como o Starship, label Starship, né, pela navezinha ali, tá? Então tá aqui, essa aqui é a prensagem, então, britânica, que sai. Essa aqui é a terceira prensagem, que sai em 73, né, pela Vertigo. Tem aqui ainda, né, clássico, né, parte interna ali da Vertigo, tá aqui. E tenho ainda, desta primeira prensagem, desse primeiro álbum, a prensagem que sai na Austrália. E aí sim, uma capa bem diferente, que sai também, ó, aqui, ó, pela Vertigo, na Austrália. Deixa eu abrir aqui, que ela abre aqui, né, aqui. Como eu falei, nos Estados Unidos e também Canadá, sai com uma capa amarela, um outro título, né? Ele sai como The Rod Stewart Album. Aqui a parte interna se repete, né? Tanto na edição britânica como na australiana. E deixa eu ver se eu não me engano, acho que o label também é do Spaceship, mas é diferente. Tá aqui o label australiano da Vertigo também, né? Aqui, ó. Essa prensagem aqui é a segunda prensagem australiana, que sai em 1972, também pela Vertigo, também com uma capa diferente. Ou seja, isso vai acontecer muito, e eu vou trazer aqui alguns exemplos, outros eu não tenho, mas Rod Stewart tinha, na sua discografia solo, tinha muito isso de capas que saíram diferentes em diferentes locais do planeta, do sistema solar, mas enfim, a clássica mesmo, né, desse primeiro álbum, que nem é muito boa essa capa, na real, mas enfim, tá aqui então, que é a capa original do And An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, de 1969, abrindo muito bem. Tem Street Fighting Man, que ele já faz, o que eu considero esse álbum aqui, ele já, né, eu vou falar rapidamente, vou tentar não trazer tantos detalhes assim, porque enfim, espero que vocês escutem, se não escutaram, mas enfim, algumas impressões eu vou trazer aqui.
é um perfeito álbum de estreia que traz assim, um pouco do que a gente vai acompanhar ao longo de todos os anos 70 na carreira do Rod Stewart. Tem música folk, tem o rock and roll clássico, tem o rhythm and blues, tem as baladas, enfim, rock and roll puro, e uma das vozes, realmente é uma das vozes prediletas, assim. Aqui também tem... Ele abre com Rolling Stones, tem Man of Constant Sorrow, então ele mistura um pouco do folk norte-americano, um pouco do folk britânico, inglês, de uma maneira geral, com grandes clássicos também da soul music, do rhythm and blues. Isso vai se desenvolvendo ao longo de sua carreira, então aqui já é uma ótima apresentação, assim, no apanhado do que ele vai diluindo e formatando melhor ao longo dos anos 70 e ao longo dos próximos álbuns. Então tá aqui o primeiro do Rod the Mod Stewart, de 1969. Em 1970, junto com seu grande parceiro, né, que veio junto lá do Jeff Beck Group, e que também toca já no primeiro álbum solo do Rod Stewart, mas ele e o Ronnie Wood acabam entrando para a banda Small Faces, que acaba se tornando Faces, né, e lançam o primeiro álbum dos Faces, que eu vou mostrar aqui duas edições raríssimas para vocês, para a gente já ir logo para o próximo, para o segundo álbum solo do Rod Stewart, porque sim, vai acontecer daqui para frente essa mescla entre lançamentos com os Faces e continua lançando a carreira solo. Como eu falei, hoje aqui o foco são os álbuns da carreira solo, mas trago para vocês então o primeiro dos Faces, né? Tá aqui, né? Turminha reunida, o Rod Stewart e o Ronnie Wood, então entrando nos Faces, né? Que tem ainda o Ronnie Lane, o Ian Mac e o Kenny Jones. Aqui é o primeiro álbum dos Faces. Essa daqui é a edição britânica, que sai com o nome correto aqui dos Faces. Ele é conhecido, ele é popular, assim, chamado de First Step, né, que é o livro aqui de guitarra que o Ronnie Wood está segurando. Na Inglaterra, então, e outros países da Europa, ele sai corretamente chamado de Faces, mas eu tenho aqui também a primeira prensagem, que é a primeira prensagem britânica, tá? E nos Estados Unidos, Canadá e, se eu não me engano, também no Japão e Austrália, sai ainda com o nome dos Small Faces. Está aqui então a primeira prensagem nos Estados Unidos, que é essa daqui. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e outros lugares saiu ainda como Small Faces. Foi corrigido isso, inclusive, só em reprensagens no meio dos anos 70 e tal, mas a original, então, britânica está aqui, apenas como Faces, e aqui Small Faces, tudo já pela Warner, né, que sai aqui. Então aqui começa esse bolo, né, maravilhoso, por sinal, entre os lançamentos com os Faces e na carreira solo. E na carreira solo, no mesmo ano, em 1970, ele lança esta maravilha aqui, então, em 1970, Gasoline Alley, que está aqui, discão. Bom, aqui eu nem vou tentar não falar discão o tempo inteiro, porque para mim todos esses discos, até mais o finalzinho dos anos 70, são grandes álbuns. Isso aqui é lindo demais, né? E impressionante é isso, né? Que tem músicas excelentes com os Faces, obviamente, e na carreira solo a mesma coisa, e acaba se misturando muito, inclusive na sonoridade, no tipo de gravação, porque, deixa eu ir abrindo aqui para vocês, que é linda essa capa inteira, olha que coisa mais linda, né? Porque, né, boa parte dos álbuns, pelo menos até 1974, a banda também acaba, né, os próprios Faces acabam tocando nas gravações da carreira solo do Rod Stewart, né, com exceção do Ronnie Lane e do Kenny Jones, tocam em alguns também, mas o Ronnie Wood e o Ian Mac estão em todos os álbuns, inclusive, né, com algumas faixas assinadas pelo Rod Stewart e pelo Ronnie Wood, como a faixa título aqui, né, da Gasoline Alley. Então tá aqui, né, meio que uma broderagem total, né. E a parte interna também, linda demais. As capas e encartes do Rod Stewart ao longo dos tempos, é muita coisa boa. E aqui um detalhe também, essa edição aqui eu já vou trazer para vocês, que sai pela Vertigo também, deixa eu já ir trazendo, então, que essa aqui tem o label clássico e original, né, porque essa daqui, inclusive, é uma prensagem australiana que sai com label clássico, então, o primeiro label da Vertigo, é o mesmo que sai na Inglaterra, né, e também em outros países da Europa, o label da Vertigo. Deixa eu mostrar o outro lado aqui também.
tá aqui, né? Essa daqui é a primeira prensagem australiana, tá? Essa capa, a capa com essa, né? Tem ali um mendigo, um policial, enfim, tá ali com o seu cachorrinho. Essa capa aqui, ela é replicada, enfim, em vários outros países, né? No Japão, aqui no Brasil saiu, se não me engano, em 72 ou 73, saiu também com essa capa, mas também nos Estados Unidos, Canadá, Japão e outros países, inclusive nas reedições mais recentes desse álbum aqui, a capa é só né, de repente você tem aí, né, eu não tenho aqui essa edição, mas a capa é diferente, acho até mais feia, apenas uma tampa de um bueiro, assim, também, assim, numa calçada tipo essa. De repente eles deram um zoom num desses bueiros que tem por aqui, mas enfim, também tem uma segunda capa e, como eu falei, a maioria dos álbuns do Rod Stewart tem uma capa diferente nos Estados Unidos e Canadá, diferente do que tem na Europa. Essa daqui é a capa europeia, que sai também na Austrália, pela Vertigo. Essa aqui, então, primeira edição. Então, em 1970, a gente tem a chegada, né, do Rod Stewart nos Faces, Small Faces, como você preferir, e também sai o segundo álbum do Rod Stewart, lindo, maravilhoso, que também a partir daqui começa essa mistura com músicos, né, com os seus parceiros de banda dos Faces, também contribuindo na carreira solo, não só como músicos no estúdio, mas também assinando várias faixas junto com Rod Stewart, nessa fotinha clássica dele aqui. Então tá aqui, 1970, tem a chegada dos Faces e também o segundo álbum do Rod Stewart, Gasoline Alley. Para vocês terem ideia do tamanho, né, gente, da produção musical dessa turma, né, nos anos 70, em 1971, vou começar pelos Faces, como eu falei, vou passar rapidamente, os Faces não lançam apenas um álbum, lançam 2 álbuns, né, o primeiro deles está aqui, né, que é o Long Player, então, dos Faces, que sai em 71, também tudo aqui, edição original, que estou mostrando para vocês, sai aqui. Então, os Faces lançam em 1971 o Long Player, e além do Long Player, também este maravilhoso aqui, né, o conhecido o A Nod as Good as a Wink to a Blind Horse, também em 1971, tá aqui. Então, os Faces em 71 lançam 2 álbuns, então tá ali, né? Obviamente o Rod Stewart, Van Hute, toda aquela turma, e o Rod Stewart em 71 também lança o seu disco, mais um disco solo, o terceiro, e certamente o álbum assim, que fez estourar mundialmente a sua carreira solo, apesar de que sim, ele já vinha com a carreira solo, né, pelo menos na venda de álbuns e ranking nas paradas musicais muito bem, e aqui ele explode literalmente, tá aqui, né, com o belíssimo Every Picture Tells a Story, de 1971, porque aqui tem um dos seus maiores hits, né, a famosa Maggie May, tá nesse álbum junto com outros grandes clássicos, né, Mandolin Wind, tem Reason to Believe, versão de I'm Losing You, tá aqui, ó, que capa que eu acho maravilhosa. Então aqui o Rod Stewart, e também, de novo, gente, aqui também segue junto com outros músicos, mas tá a turminha dos Faces aqui. Inclusive o Maggie May acaba entrando, isso também acontece ao longo dos próximos anos, assim, também vai se misturando. As músicas da carreira solo também aparecem em shows dos Faces e tal, né, e Maggie May acaba entrando também no repertório dos Faces, porque, enfim, virou um hit no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, depois foi se espalhando. Capa maravilhosa. Essa aqui é a primeira prensagem norte-americana, né? A prensagem americana, que sai então em 1971, que vem ainda com este encarte aqui, com um pôster, né, do Rod Stewart. Aliás, produção gráfica do Rod Stewart ao longo de todos os anos 70 é maravilhosa. Tá aqui, então, prensagem original, mais um belíssimo álbum do Rod Stewart. Eu tô tentando ser rápido aqui, porque tem muita coisa ainda pela frente, tá, gente? Espero que vocês depois escutem e tirem suas próprias conclusões, porque todos eu ia ficar me repetindo aqui. São grandes, belos e magníficos álbuns do Rod Stewart. Esse aqui, então, prensagem americana, né? Nos Estados Unidos saía sempre pela Mercury, como você preferir, né?
enquanto na Inglaterra e outros países saía pela Vertigo. Tá aqui então, prensagem americana original de 1971, com Rod Stewart agora estourando já. Então em 71 tem 2 álbuns com os Faces, mas este álbum aqui, Every Picture Tells a Story, que tem o grande hit, assim, o seu primeiro grande sucesso, digamos assim, comercial, mundial. Maggie May tá aqui e essa capa é linda demais, adoro essa capa aqui, Rod Stewart. Agora, no ano de 1972, não temos álbum dos Faces, mas tem um álbum solo do Rod Stewart que eu sempre considerei um álbum dos Faces, porque ele tem toda a sonoridade dos Faces, e se eu não me engano, é dos únicos álbuns da carreira solo dos Faces onde todos os integrantes, incluindo o Ronnie Lane, participam de alguma forma do álbum, tocando em quase todas as músicas, e a sonoridade é muito Faces. Esse álbum, com certeza, enfim, se não tivesse talvez a assinatura Rod Stewart, né, como álbum da carreira solo, passa fácil como um disco dos Faces, porque tem toda a pegada e a sonoridade dos Faces. Inclusive tá aqui, ó, para vocês, Rod Stewart com o álbum Never a Dull Moment de 1972. Aqui a capa, contracapa aqui, ó, né, que já mostra aqui também imagens do show dos Faces, né, que também em alguns momentos assinavam já também como Rod Stewart and the Faces, mas a banda seguia firme e forte. Como eu falei, participam então todos os integrantes dos Faces. A sonoridade desse álbum aqui, para quem já conhece Faces e não escutou esse disco aqui, vai atrás, porque é muito Faces, como eu disse, né, um álbum que poderia ser assinado facilmente. E aqui, boa parte da turminha, né, reunida aqui, né, não só a turma dos Faces, como outros músicos também, parceiros que ao longo do tempo assim, vão participando dos álbuns também, né, gente que tocava com eles também no Jeff Beck Group, aparecem por aqui. Inclusive é engraçado, acho que não vai dar para ler aí, mas bem numa das traves aqui, ali tem os nomezinhos de cada um e tal, assim, e estão praticamente todos, mas aqui no cantinho, na trave aqui, né, eles até bem naquele humor, Rod Stewart diz aqui, né, que o Ian Mac, né, ou seja, o tecladista dos Faces, e o Kenny Jones, o baterista, né, só não aparecem na foto porque eles decidiram ficar na cama, né, they stay in bed. Então tá aqui, né, ainda tira uma onda, mas tá aqui, ó, e o Ronnie Lane, que não tinha oficialmente aparecido ainda, acreditado nos outros álbuns da carreira solo, tá ali ele, ó, o Ronnie Lane, toda a turminha, Ronnie Wood aqui, enfim, é um disco maravilhoso, eu amo, realmente isso aqui é um dos meus prediletos, né, o Lúcio vai falar isso várias vezes com outros álbuns também, mas esse disco, escutem por favor, tem uma versão de Angel maravilhosa. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês, isso aqui inclusive é uma prensagem brasileira, ó, tá aqui, que saiu no Brasil no mesmo ano, né, em 1972, prensagem original que saiu aqui no Brasil, então pela Mercury Records, tá aqui, e também no Brasil, só que daí no ano seguinte, eu não sei se isso aqui saiu no exterior também, que às vezes saía em alguns, né, pelo menos aqui no Brasil, também saiu uma versão em EP, né, tá aqui, ó, trazendo de um lado Angel, True Blue, e no outro lado, You Wear It Well e Twisting the Night Away, versão de Sam Cooke, maravilhosa, versão de Angel do Jimi Hendrix aqui, é linda demais. Então saiu também este EP, trazendo 2 faixas de cada lado, prensagem brasileira, tá aqui, ó, em diferentes tamanhos, lindo, lindo, álbum dos Faces, gente, isso aqui é o álbum do Rod Stewart, nesse período, junto com os Faces, é o álbum mais Faces do Rod Stewart, na minha opinião. E também, em 72, agora um detalhe raro, inclusive, né, e é uma história ainda, às vezes, meio obscura na discografia do Rod Stewart, porque em 1972, né, então aí, ele já passou ali o Maggie May, ele continua no auge na carreira solo, continua com os Faces, ainda vem mais um disco dos Faces mais para frente, mas também aproveitando inclusive esse boom em torno do Rod Stewart, não só na Europa, como também nos Estados Unidos, rolou uma coisa muito interessante de um álbum, digamos assim,
peculiar que o Rod Stewart participou em 1968, mas que em 72 o músico, a banda resolve lançar para tentar surfar essa onda. Eu já conto rapidinho para vocês a história, mas vai estar aqui, ó, nesse álbum aqui do Peyton Lee Jackson com In a Broken Dreams. In a Broken Dream, tá aqui, que sai então em 72, tá? Não é o Rod Stewart na capa, também não é o Rod Stewart na contracapa. Tá aqui, ó, na verdade, na capa aqui é o cantor, né, australiano David Bentley, que tá aqui, que a história é o seguinte, gente. Em 1968, o John Peel, né, o famoso DJ da BBC, das BBC Sessions, o John Peel Sessions e tal, e vários outros programas, ele sempre foi grande amigo do Rod Stewart, participa, enfim, de algumas gravações na BBC, na TV, né, na rádio também, mas na televisão ele participava, às vezes, como figurante em algumas apresentações dos Faces, enfim. O John Peel sempre foi um grande amigo do Rod Stewart, e lá em 1968, o John Peel estava produzindo uma banda australiana, que é essa daqui, chamada Peyton Lee Jackson. E na época, em 68, o Rod Stewart estava ali numa transição, ele estava ali com o Jeff Beck Group e tal, mas enfim, não era o conjunto dele, não era os Faces, não tinha carreira solo, e o John Peel pediu para ele gravar uma voz guia para o cantor, né, aqui, né, então o belezão aqui, o Dave Bentley, cantar em cima depois, exatamente numa música composta pelo Dave Bentley. Só que, gente, a voz do Rod Stewart, obviamente maravilhosa, arrasou e o cara não conseguiu gravar a voz em cima, enfim, era para ser apenas uma voz guia. E na época até sai como single com a voz do Rod Stewart, mas vendendo como Peyton Lee Jackson. E em 72, como eu falei, Rod Stewart no auge, Faces no auge, o que eles fazem? Vamos lançar aquele disco tem a voz do Rod Stewart mesmo, e não é só nessa faixa, tem mais umas 2 ou 3 que tem também a voz do Rod Stewart, mas o grande destaque é essa música In a Broken Dream, composta, né, pelo líder aqui da banda, pelo Dave Bentley. É uma das melhores performances vocais do Rod Stewart ao longo dos anos 70. O Rod Stewart, se eu não me engano, agora me fugiu a informação, eu não sei se é no final dos anos 80 ou foi nos anos 90 já, que aí sim ele regrava oficialmente, que tem ainda a participação do David Gilmour nas guitarras, enfim, essa informação eu trago em outro momento. Mas aqui tem uma grande pérola, esse disco não é fácil de encontrar, essa daqui é uma prensagem original de 1972, americana, né, ele sai primeiro no mercado americano com essa pérola perdida do Rod Stewart em 1968, só que em 1972 que sai, então escutem, vai atrás, porque isso aqui realmente não tinha como, né, apagar a voz guia do Rod Stewart para botar a voz do outro belezão, e do que eu considero uma das grandes performances vocais da música, é linda, a letra maravilhosa, tudo a ver com Rod Stewart, então tá aqui uma curiosidade e uma raridade para vocês, Peyton Lee Jackson com In a Broken Dream, só que nos vocais, e não só na faixa título, como em outras 2 ou 3 faixas, temos Rod the Mod Stewart, que no mesmo ano, então, também já tinha lançado outra pérola, um disco, digamos assim, que é dos Faces, na real, né, mas assinaram como Rod Stewart em 1972, com Never a Dull Moment. E chegamos ao derradeiro álbum do Rod Stewart com os Faces, né? O último álbum de estúdio dos Faces, que sai em 1973, né? O clássico absoluto, Faces Ulala. Aqui é o último álbum de estúdio dos meus amados Faces, né? Estamos falando aqui de 1973. 73 não sai nenhum álbum solo do Rod Stewart, sai então, se não me engano, bem no comecinho de 73, e enfim, nesse período todo, os Faces e o Rod Stewart, obviamente junto com os Faces, fazendo turnê, principalmente nos Estados Unidos, onde eles tinham muito sucesso, histórias incríveis que você pode encontrar, inclusive, na
biografia, né, autobiografia do Rod Stewart e também do Ronnie Wood, duas ótimas leituras. Então, em 73, sai o último álbum de estúdio dos Faces, né, o Ulha Lá, e também da discografia dos Faces barra Rod Stewart, né, porque ela tá nas duas discografias. Sai também o álbum ao vivo, né, dos Faces, né, trazendo então bem como era o que eu já tinha comentado aqui, né, eles já estavam assinando, principalmente nos shows nos Estados Unidos, Rod Stewart and the Faces, né, então tá aqui o Coast to Coast, é um álbum ao vivo que já vem também finalizando, então aqui já não tá o Ronnie Lane na banda mais, tal, já estava desandando a história toda, mas o Rod Stewart e os Faces é um álbum da discografia dos dois, não tem oficialmente nenhum álbum de estúdio do Rod Stewart em 73, mas também tem o Ula Lá, né, essa obra-prima dos Faces aqui, e também o álbum ao vivo sai mais no finalzinho do ano, então trazendo então bem como era o repertório nesse período, como eu já falei, o Rod Stewart vai ficando cada vez mais popular e também os Faces, enfim, por enquanto estava todo mundo amigo ali e tal, vão colocando também as músicas dos álbuns do Rod Stewart, entravam nos shows dos Faces também e tal, até porque, como eu já comentei aqui, né, gente, boa parte desse período aqui da carreira solo do Rod Stewart ainda tem os integrantes dos Faces em praticamente todos os álbuns, além de outros músicos. Então, de 73, eu já vou pular direto para 74, onde sim, aí vem mais um álbum solo do Rod Stewart, aí já oficialmente os Faces, infelizmente, já tinham terminado, mas vem essa obra-prima aqui, que eu já falei em outros episódios, mas trago novamente o Smiler, de 1974, um dos meus prediletos também da carreira solo do Rod Stewart, um álbum cheio de curiosidades bacanas, músicas maravilhosas, deixa eu ver, arte incrível nessa aqui da capa, e contracapa, e o que eu mais amo é essa foto aqui interna. Vou passar aqui bem pertinho, a galera reunida, olha a turminha na frente do pub, assim, não é qualquer turminha, vocês vão identificar aí alguns dos Faces, outros músicos, né, a tia, o tio, o pai, a mãe, toda a família, enfim, quem estava pelo pub nesse momento, chumbando junto com eles. Eu adoro essa foto, e adoro esse disco, obviamente, né, que o Rod Stewart, deixa eu mostrar a parte interna, que daí, legal é isso, né, e realmente a gente tem tio-avô, tem pai, mãe, enfim, família Stewart, em peso, família do Ronnie Wood também, porque aqui a gente vai identificando, ó, na parte interna tem ali listinha para ir identificando quem é quem, tem até o nome do cachorro que aparece ali, e do outro lado também a foto da capa aqui, né, que quando ele roubou a cortina da avó dele, parece uma cortina aqui, né, olha o visual do Rod Stewart, né, gente, Rod é o maior, né, gente, que roupite, tá aqui um discão maravilhoso, deixa eu mostrar o label para vocês, isso aqui é a primeira prensagem original britânica, sai pela Mercury, com um label próprio aqui, né? Marca também então o último disco do Rod Stewart, onde temos ainda oficialmente a participação de outros integrantes dos Faces. Eu já falei, vou repetir, eu não me lembro em que episódio eu já trouxe esse álbum, talvez aqui nos discos que fizeram 50 anos, em 24, enfim, mas repito rapidamente, grandes pérolas nesse disco aqui, considero duas grandes pérolas, na verdade. Tem a música, deixa eu ver direitinho o nome para não errar aqui com vocês. Tem a música chamada Let Me Be Your Car, que é do Elton John e do Bernard Taupin, que tem a participação do Elton John no piano, um piano incrível, e na voz também, é um dueto, na verdade, então, com o Rod Stewart, combina perfeitamente, um rockão de primeira, então, que fecha o lado A, Let Me Be Your Car. E a música que fecha o lado B é de ninguém mais, ninguém menos do que Paul McCartney. Sim, o Paul McCartney fez uma música especialmente para o Rod Stewart cantar, chamada
Mine for Me, música do Paul McCartney, que só tem nesse álbum e com o Rod Stewart cantando. E aliás, eu sempre penso isso, quando tu ouve a música, eu consigo imaginar a demo do Paul McCartney que ele mandou pro Rod Stewart cantando, tentando simular, né, a voz do Rod Stewart, porque eu consigo imaginar até o próprio Paul McCartney gravando a música também. Acho que nunca foi gravada oficialmente, pelo menos eu nunca ouvi pelo Paul McCartney, e ele deu de presente para o Rod Stewart. Então aqui temos uma música do Elton John e uma música do Paul McCartney nesse álbum maravilhoso, com essa turma muito louca reunida de 1974, Smiler. Agora um momento muito importante na trajetória musical do Rod Stewart, que é no ano de 1975, ou seja, agora em 2025, são 50 anos dessa, digamos assim, podemos dizer, a virada de chave também do Rod Stewart em termos musicais, em termos de gravadora também de banda principalmente. A partir daqui não tem mais oficialmente a turma dos Faces colaborando diretamente nos álbuns, ele monta outra banda, outras formações a partir daqui, mas também não é qualquer formação, né? Digamos que, principalmente agora nesse próximo álbum, né, que também foi um dos maiores, até hoje um dos álbuns mais vendidos, né, na história da discografia do Rod Stewart, esse próximo que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes de mostrar, antes ele tinha os Faces tocando praticamente em todos os álbuns. Aqui ele trocou os Faces pela turma de Memphis, né? A boa parte da banda desse álbum aqui, muita gente não sabe, mas é a banda base da Stax Records, né? Ele vai lá, então, lá no berço da Soul Music, do R&B, junta os Memphis Horns, o Al Cooper, enfim, toda a turma reunida para lançar esta obra-prima aqui, né? Conhecidíssimo do Rod Stewart com Atlantic Crossing. Álbum, então, que marca, assim, digamos assim, novamente, agora sim, já desvinculado já há algum tempo dos Faces, aqui ele estoura mundialmente como artista solo, principalmente, deixa eu abrindo aqui, essa capa é linda, né? Principalmente pelo hit, né, de Sailing, que tá nesse álbum aqui, então. Aqui, como eu falei, tem o Steve Cropper nas guitarras, Memphis Horns, enfim, boa parte da cozinha da gravadora Stax estão aqui como músicos de estúdio. Então, tá aqui, deixa eu mostrar a parte interna também para vocês. Já trago também um detalhe que vai aparecer também nos próximos álbuns. Tá aqui, né, relação, ficha técnica, fotinho do Rod Stewart. E é um disco maravilhoso, já tem um outro tipo de gravação, já é uma outra sonoridade, obviamente não só pelo período, né? A gente já está falando aqui de 1975, já tinham outras técnicas, né? Digamos que até o álbum anterior, né? Digamos assim, até 74, da mesma maneira que os Faces também sempre me soam álbuns mais crus, né? Uma gravação mais suja, entre aspas, né, gente? Dentro de estúdio, aqui, a partir de 75, as coisas vão ficando um pouco mais refinadas, uma conversa também do rock and roll com a música pop, mas ainda muito rock, altas baladas. Sailing é uma das grandes baladas na história da música. E também, aqui um detalhe, ó, ele começa também a assinar, isso vai aparecer nos próximos álbuns também, que é muito a cara do Rod Stewart nesse período, né? Ele vai ter o Fast Side e o Slow Side, né? Um lado com mais rocks e outro lado com mais baladas. Então ele começa nesse álbum aqui, ó, dá pra ver, ó, o Fast Side e o Slow Side. Tá aqui então. E essa daqui é uma primeira prensagem americana que eu tenho aqui, ó, que sai já não mais pela Mercury, mas sai pela Warner Bros. Tá aqui, primeira prensagem americana de 1975. Tá aqui, clássico absoluto, né? Até hoje é um dos álbuns mais vendidos dentro da discografia do Rod Stewart. Tem então essa prensagem americana aqui, vou mostrar rapidamente a brasileira, uma das aqui. Eu tenho uma segunda prensagem brasileira, ó, que sai aqui com esse selo horroroso, a capa não abre, é uma capa simples e tal. Não é uma boa prensagem. Tem uma primeira prensagem brasileira que tem um som melhor que essa daqui, mas temos aqui também, então, só para mostrar para vocês, a prensagem brasileira. Essa aqui
é a segunda prensagem, se não me engano, já de 77 ou dos anos 80, já não tenho certeza da data correta dessa prensagem, acho não, é 1986 essa prensagem, mas tem aqui para vocês, essa aqui é realmente boa, é a primeira prensagem norte-americana de 1975, completando 50 aninhos e tal, sai pela Warner também, deixa eu ver, acho que é o label, mostrei já para vocês, né, o label oficial ali das Palmeiras, clássico, né, da Warner Bros. Deixa eu ver, acho que essa prensagem dos anos 80 já é com o outro tipo de label, ó, para só vocês verem, o label dos anos 80 da Warner Bros. Passa a ser esse, não mais o que eu acho muito bonito, né, das Palmeiras. Vou seguir aqui, antes de passar para outros álbuns também, já vamos seguir a leva aqui, vamos passar já direto para 1976, então depois do estouro mundial, né, do grande sucesso de vendas, de shows, turnê pelo mundo inteiro, em 75 com Atlantic Crossing, chega em 76 ele tem que vir com outro grande álbum e com grandes hits também, e é exatamente o que acontece, né, tava já aquela cobrança da gravadora, pô, o cara estourou ali, principalmente com Sailing em 75, o que Rod the Mod vai aprontar em 76, será que vai conseguir? E conseguiu, veio com outro álbum que também é top de vendas, tá aqui, né, com essa capa também super emblemática, A Night on the Town, de 1976, também aqui um álbum que abre também com super hit, né, Tonight's the Night, The First Cut is the Deepest, enfim, também ele vai empilhando um single de hit de sucesso atrás do outro, né, nesse álbum aqui, então aqui a contracapa. Também nunca sei se esse aqui é capa, contracapa, pode ser qualquer uma das duas, mas a mais clássica é essa daqui. Tá aqui então, e o mesmo esquema, né? Deixa eu acho que mais fácil a leitura aqui também. Também como no álbum anterior, no Atlantic Crossing, também a gente vem ali com Slow Side e também embaixo Fast Side, então traz um lado com rocks e outro com baladas e tal. Deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês. Essa daqui, primeira prensagem original americana, ó, com label clássico aqui da Warner Bros. Records. Primeira prensagem americana de 1976. Também, como eu já vinha dizendo, um hit atrás do outro, né? Vem esse encarte aqui, fotinho do Rod, né? Aqui a gente tem, como eu falei já, Tonight's the Night, the first, no slow side, tá, gente? The First Cut is the Deepest, Fool for You, The Killing of George, só música boa aqui. Eu já digo para vocês, o Fast Side, que é o lado do rock, não acho tão inspirado como no lado 1, né, o lado das baladas, assim, é bom também, né, a gente vai ter aqui The Pretty Flamingo, Big Bio, The Wild Side of Life, enfim, também é bom, mas eu já não considero um lado B tão bom assim, né? Eu acho que, enfim, perde a mão um pouco. Eu prefiro realmente as baladas desse álbum aqui, o lado A, mas também é um baita disco, né, gente? Então, em 1976, e não fica atrás realmente do grande sucesso que ele já trouxe a partir do Atlantic Crossing. Aqui ele embala valendo ainda, principalmente por esses dois hits que são composições do Rod Stewart, né? Aliás, nem falei aqui, mas Rod Stewart, além de um grande intérprete, também sempre foi um super compositor. Boa parte das músicas nos álbuns da carreira solo são de autoria dele, ou dele junto com Ronnie Wood e tal. Mas aqui a gente vai ter Tonight's the Night e The First Cut is the Deepest, que foram também sucessos mundiais com ele, Rod Stewart. Para finalizar esse passeio pela discografia do que eu considero a era de ouro do Rod Stewart aqui, eu vou trazer mais dois álbuns, né? Como eu falei lá no começo, enfim, é o que eu pelo menos considero assim, o que dá para ir sem errar muito o pulo, que eu considero discos excelentes do Rod Stewart. Depois, enfim, acho que não entrega tão bem quanto ele vinha entregando ao longo dos anos 70, são discos bem irregulares. Aqui, com os dois próximos que eu vou trazer, eu acho que fecha, pelo menos para mim, o grande período, o período de ouro de gravações do Rod Stewart, e trago então de 1977, um disco que é excelente, pouquíssimo lembrado, inclusive, e ainda é um
baita disco do Rod Stewart, inclusive dos meus prediletos. Trago para vocês aqui o Rod Stewart com Footloose e Fancy Free, de 1977. Aqui, capa, contracapa, que também, gente, entrega um grande hit, o maior hit desse álbum, e é um dos hits dele até hoje, né, em shows também, não tá em todos, no repertório, no setlist de todos os shows, é Hot Legs, né, que abre o álbum aqui. É um baita disco, ele tem já um tipo de gravação diferente dos álbuns anteriores, né, aqui a gente já tá falando do final dos anos 70, já é um outro tipo de reverb que tá entrando na jogada, mas ainda assim, o Rod Stewart aqui, ele tá com a voz muito boa, assim, diferente do próximo álbum, que eu acho que já começa a desandar, mas aqui, inclusive, ele entrega das suas grandes performances vocais, para mim, estão nesse álbum aqui do Rod Stewart, tá? Então, o Footloose e Fancy Free, de 1977. Deixa eu mostrar o label e o encarte aqui, eu vou trazer ele em detalhes para vocês, que é um dos encartes mais legais do Rod Stewart. E o label também, um label super diferente, que foi, se não me engano, foi criado pelo manager dele, que sai na Inglaterra, só na Inglaterra, se não me engano, tá aqui, ó. Olha que diferente, tá aqui o label. Então, essa aqui é a prensagem original britânica, tá? Que sai pela Riva Records. Nos Estados Unidos sai pela Warner Bros. Ainda, né? Com o label, aquele clássico das Palmeiras, que já passou por aqui em outros álbuns. Mas aqui na Inglaterra sai por esse label que foi criado pelo, se eu não me engano, manager ou empresário do próprio Rod Stewart. E vejam o encarte. Essa aqui é a primeira edição original britânica, e que vem com um encarte maravilhoso que tem, se eu não me engano, tem também na edição original americana, um livreto, ó, deixa eu mostrando aqui a capa, que é sensacional. Fotinho ali do Rod tomando seu drink predileto ali também. Mas olha só, vou tentar mostrar aqui para vocês rapidamente, eu sei que não vai conseguir, esse episódio vai ficar gigantesco. Azar. 80 anos merecem episódios gigantescos. Olha que linda a arte de cada uma das músicas do álbum. É lindo esse encarte, é maravilhoso. Acho que dos encartes mais legais que eu tenho por aqui. Vou tentar passar aqui para vocês. Aqui, então, uma ilustração para cada uma das músicas, além, obviamente, de ficha técnica, né, e todos os lances. Grandes músicas, realmente é um álbum que, olha, merece uma segunda chance. Se você olha pela capa e não leva muita fé, pode ir na fé que, olha, pelo menos pro meu gosto é um baita disco mesmo, assim. E para mim é o último grande álbum nota 10, assim, do Rod Stewart. Aqui a turminha, olha, turma da pesada ali com ele. Só os queridos belezões, né? Então tá aqui de 1977, Footloose e Fancy Free, e no mesmo esquema, né, na real, deixa eu ver, acho que aqui só no label, né, que também continua com aquele mesmo esquema, né, que diz aqui, ó, Fast Side, e do outro lado, Slow Side, então os rocks e as baladas, e aqui, realmente, gente, é um baita disco. Enfim, às vezes a pessoa acha que já está entrando, realmente, no próximo ele já começa a desandar mais, mas aqui ainda, pelo menos para mim, inclusive eu acho melhor, por exemplo, do que o A Night on the Town. Eu acho esse aqui um álbum melhor e muito bem gravado, né? Um outro tipo de gravação, grandes músicas, composições do próprio Rod Stewart, também umas interpretações lindas e maravilhosas. Recomendo, então, fortemente, então, esse álbum aqui de 1977. E chegamos agora ao que eu considero, assim, já com algumas restrições, mas o último álbum da Era de Ouro do Rod Stewart, que é de 1978, conhecidíssimo também, né? Tá aqui, Blondes Have More Fun, de 1978, né, que vem puxado pelo grande hit, né, Do You Think I'm Sexy? Tá aqui nesse álbum. Já é um álbum pouco irregular, mas ainda assim tem ainda uma sonoridade dos anos 70. Para mim, como eu falei para vocês, ó, aqui a contracapa,
é a partir daqui que a coisa desanda. Ele também já está muito louco nesse álbum aqui, inclusive se percebe na voz, assim, o excesso, e não é nenhuma mentira, excesso de cocaína, assim, diz que nevava dentro dos estúdios durante as gravações, de tanto pó que rolou. Dá pra ver pela latinha ali, né, do querido. Tá aqui. Também super hit, né, que vem aqui, parte interna, então, a banda. Mas como eu falei, já é um álbum irregular, eu coloco ele ainda dentro da Era de Ouro, né, para fechar, 1978, mas não é um álbum, assim, que é 100% de grandes momentos, mas sim, quando é para ter um grande momento, ainda tem nesse álbum, a gravação ainda não me incomoda. Para mim, é a partir daqui para frente que a coisa realmente desanda, já vem uma série de álbuns bem irregulares, mas que sempre, eu tenho eles aqui, mas que, como eu falei, quis fazer um recorte realmente do que eu acho a grande era de ouro do Rod Stewart. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Essa aqui é a primeira prensagem norte-americana, deixa eu mostrar aqui para vocês, já ali com o label da Warner Bros. Dos anos 80, né? E como eu falei, abre com Do You Think I'm Sexy? Jorge Benjor, que não gostou muito, né? Isso é outra história. Mas tá aqui. Então, mas realmente ainda é um álbum que tem ainda algumas boas canções, mas já começa a desandar. Então aqui para fechei esse passeio assim longo, porque são os 80 anos de um cara que eu amo de paixão. Tive a oportunidade de assistir ele ao vivo 2 vezes, uma em Londres e outra em Buenos Aires já há bastante tempo. Tô louco para poder, adoraria poder ver ele de novo. Tá, se eu não me engano, nesse momento fazendo aquela tour de despedida, né? 80 anos, mas ainda com uma voz maravilhosa, claro, não é a mesma voz de sempre, já é outro tom, mas ainda é o Rod Stewart, o Sir Rod the Mod Stewart. Então fica aqui a minha homenagem, né, e o meu amor pelo Rod Stewart. Eu recomendo então para vocês todos esses álbuns que passaram por aqui, não só do Rod Stewart, como dos Faces, Jeff Beck Group, algumas raridades, alguns singles também. Fica aqui como também um bom caminho para vocês seguirem, para né, se aprofundar um pouco mais na obra do Rod Stewart, então, que completou 80 anos no dia 10 de janeiro, e essa foi a minha celebração desse que realmente para mim é um dos maiores vocalistas que já passou pelo Sistema Solar. Eu volto a qualquer momento com um novo episódio aqui em Altos Plays. Até mais.